nesse lugar, nessa noite, para mim já era suficiente. Eu confesso para você, se eu não tivesse a responsabilidade de uma missão, de compartilhar uma palavra muito, muito específica para as nossas vidas nessa noite, eu confesso que nós iríamos enfrentar a bênção agora, iríamos embora continuar o culto nas nossas casas, porque eu já fui alimentado, eu estou completo, eu estou pleno, eu estou alimentado pela graça e pelo Espírito de Deus nessa noite. Mas quem crê que ainda tem mais? Quem crê? Amém. Não sei se você já viu essa experiência, com certeza já viveu. Alguma coisa vazia, tipo um copo, e você vai enchendo e existe uma oportunidade de ir enchendo. E até um momento você está enchendo, porque estava vazio. Mas chega um momento que já está cheio. Aí vai começar a transbordar. Eu estou cheio, eu estou completo. Mas eu creio que o Senhor vai nos fazer transbordar nessa noite da sua graça, da sua presença. Amém? Eu tenho compartilhado aqui na igreja que o Senhor sempre está em dois lugares. Onde Ele é adorado e onde Ele é revelado. E o Senhor estava aqui ao longo dessa adoração, porque Ele estava sendo adorado. E eu creio que o Senhor vai continuar com a sua presença agora, nessa mensagem que eu tenho para compartilhar com você, porque Ele vai ser revelado nas nossas vidas através dessa palavra, dessa mensagem. Amém? Antes eu queria fazer um agradecimento especial e até pedir eles para tomarem cuidado, para não fazer isso. Quero agradecer ao pastor Marco e a sua família por estarem aqui nos visitando nessa noite. Pode ficar de pé, pastor, com sua família, por favor. Quero agradecer ao pastor Ademilson também, com a sua família, por estar aqui também. Fica de pé também, pastor, por favor. E quero agradecer meu irmão, meu amigo, discípulo, Rafael. Fica de pé, por favor, Rafael Pataro. E, por favor, não faz isso junto, não faz assim, não vem junto, não, porque não sei como é que pode estar meu coração e não sei se aguenta. São grandes amigos de caminhada, ajudadores, conselheiros e irmãos que nós vivemos experiência e legados maravilhosos da presença de Deus e hoje nos dão a graça de estar aqui adorando o Senhor conosco, servindo o Senhor conosco. Muito obrigado pela vida de vocês. E cada um que nos visita nessa noite em especial, seja bem-vindo também. Estendo a você o nosso agradecimento. É muito bom estar aqui com você. Você volte mais vezes para servir e adorar o Senhor conosco. Amém? Por favor, abra sua Bíblia bem rapidamente no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou dizer para você que eu tenho um recado para te dar nessa noite. É diferente das mensagens, das pregações, das ministrações que eu já fiz ao longo de todo o meu chamado, meu ministério, nos 7 anos da Comunidade de Vida. É diferente. Por isso eu posso te dar um conselho, preste atenção, fique atento, não perca, porque é um recado de Deus para você. Eu sempre digo isso aqui na comunidade, que uma das responsabilidades de um profeta é discernir o tempo que nós estamos vivendo e a voz do Senhor para esse tempo e anunciar para o seu povo. E nessa semana eu identifiquei, discerni um tempo que nós estamos vivendo e ouvi uma voz, uma direção do Senhor para esse determinado tempo. E eu estou aqui para compartilhar com você, para te dar esse recado nessa noite. Na última segunda-feira, de segunda para terça, dia 20 para dia 21, eu fui dormir por volta de meia-noite, que é o meu horário médio de ir descansar, o corpo físico. E consegui dormir numa boa, mas quando foi 2 horas da manhã, eu acordei. E não consegui dormir mais. E instantaneamente eu entrei em um período, em um processo de uma nova experiência com o Senhor. Foi um período de muitas batalhas espirituais até amanhecer. Eu não estava dormindo, eu não passei mal, eu não senti mal, porque às vezes as pessoas acham que as experiências necessariamente têm que ser através do sono, do sonho, ou então passou mal, sentiu alguma coisa. Eu não estava de barriga cheia, não comi feijoada antes de dormir para estar delirando, não foi da carne, não foi da alma, foi do Espírito. E eu vivi uma experiência com o Senhor naquela madrugada. Foi uma experiência de muitas batalhas, de muitas lutas, não no reino físico, mas no reino espiritual. Mas apesar das batalhas, eu recebi revelações, direcionamento do Espírito Santo de Deus para a minha vida e para as nossas vidas, para a vida de vocês também. Por isso eu quero compartilhar isso com vocês. O tema da mensagem já está aqui. Pode apagar a luz aqui um instantinho.
E eu não sei se vai te causar isso, mas o objetivo é exatamente esse. Não sei se essa imagem vai te causar impacto, não sei se vai te causar temor, que você não tenha medo, mas que tenha temor. O tema da mensagem é o espírito de Pitom. Pode acender, por favor. Atos 16, lá no versículo, a partir do versículo 16 também, por gentileza. Esse texto ele já foi lido aqui na abertura do culto. Eu quero reler com vocês e compartilhar os direcionamentos do Senhor. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, fala lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa do espírito adivinhador. Eu quero agora ler novamente esse trecho aqui e atualizar para você algumas palavras através da tradução do original, do grego. Foi minha Bíblia que traduz do grego para o português e faço a tradução para vocês de algumas palavras aqui ao pé da letra, sem a contextualização, como está aqui nesses versículos que nós lemos, porque em função da contextualização, muitas das vezes alguns sentidos primordiais são alterados. E diz assim o original: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, possessa do espírito de Pitom, espírito a qual a fazia adivinhar. Ela fazia diversas adivinhações. E continua: dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, eu te ordeno, retira-te dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Versículo 19. Vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarraram a Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos juízes, aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores também, os juízes também. E rasgando-lhes as suas vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de muito lhes açoitarem, de muitos açoites, os lançaram no cárcere e ordenaram ao carcereiro responsável por aquela prisão que os guardassem com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, os levou para o cárcere, para o interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Só até aqui, por favor. Talvez aqui você já ache algo muito curioso, porque talvez todas as vezes que você leu ou que ouviu uma ministração dessa passagem aqui, obrigatoriamente, a partir do versículo 25 foi lido, que inclusive é sempre o foco principal do acontecimento, dessa passagem, dessa história. Mas hoje o Senhor quer trabalhar conosco até o versículo 24 e quer compartilhar uma revelação sobre as nossas vidas. Paulo estava aqui diante da sua segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo estava caminhando com Barnabé e ao longo da região da Síria ele leva o evangelho, ele prega o evangelho e obtém muitos resultados. E então planeja a sua segunda viagem missionária. E então, quando estava no planejamento estratégico, conversando com Barnabé, Barnabé decide levar Marcos junto com eles. Mas então Paulo não concorda e eles ali não conseguem chegar a um consenso. E então eles decidem se multiplicar. Alguns chamam de dividir, mas não é divisão, porque a Bíblia diz que o reino dividido ele não subsiste, ele não prospera. E na verdade não foi uma divisão que aconteceu com Paulo e Barnabé, mas foi uma multiplicação. Eles potencializaram a sua força, a sua missão. Porque ao invés de viajar para um lugar só, então nesse momento eles chegam a um consenso e decidem viajar, criar duas frentes de viagem missionária. Então Barnabé decide não ir sozinho e vai com Marcos, que queria que os acompanhasse para uma região. E aqui Paulo também decide continuar a sua viagem missionária
e então decide não caminhar sozinho e escolhe Silas para ir com ele, caminhar com ele nessa missão. E então foram para a segunda viagem missionária lá na Grécia, província do Estado Romano, e então começa a desbravar uma nova geografia, um novo território, pregando o Evangelho do Senhor. Paulo, por ser romano, esteve nessa geografia várias vezes, mas não diante da missão do Senhor. Muitas das vezes tinha ido a Roma, Grécia e tantos lugares por ser cidadão romano, mas como Saulo, aquele que matava e perseguia os próprios discípulos de Jesus, mas agora sob uma nova ótica volta à Grécia e agora para pregar o Evangelho de Jesus. E diante disso, quando Paulo e Silas estavam reunidos, caminhando ao lugar de oração, indo ao lugar de oração, podemos contemporizar e dizer que eles estavam indo à igreja, indo ao templo, se reunindo, de repente em uma célula, de acordo com a nossa sociedade, a nossa realidade, estavam indo em uma reunião de oração. E quando eles estavam indo em uma reunião de oração, como eles faziam de costume, apareceu uma jovem escrava, possessa de um espírito. Talvez na sua tradução diga que ela estava possessa de um espírito adivinhador, né? Por que está dizendo isso? Porque aquela jovem fazia adivinhação. Mas não necessariamente ela estava possessa só de um espírito adivinhador. Porque existem espíritos que eles têm capacidade, não chamo de dom, porque o dom ele é dado pelo Senhor. Eles têm capacidades, habilidade de desenvolver uma série de questões, uma série de situações. E o espírito que essa menina estava possessa não era só o espírito de adivinhação. Ela era um espírito com uma amplitude maior. E quando lemos na Bíblia, no original, no grego, nós podemos identificar, tem uma palavra ali em cima, aquela palavra é exatamente a palavra do espírito que aquela menina estava possessa. No original está escrito daquela forma. E se você traduzir em qualquer dicionário, inclusive no Google, ele vai te informar que essa palavra é Pitom. Então essa menina estava possessa por um espírito chamado espírito de Pitom, que uma das suas habilidades é a adivinhação. E então Paulo e Silas, deparando com aquela menina, e perceba que ela não estava aparentemente contra eles. Ela seguia Paulo e Silas dizendo assim, esses aí são homens de Deus e vieram pregar o Evangelho. Mas Paulo, por ter o Espírito Santo de Deus e saber que aquilo não estava testificando, Paulo se sente incomodado por muitos dias dessa perseguição, e então se posiciona e dá uma ordem não à menina, mas ao espírito, e fala: deixa ela livre, saia dela agora em nome de Jesus. E a história diz que ela foi liberta, livre imediatamente. Mas isso provocou algumas consequências, isso causou alguns problemas na caminhada ali de Paulo e de Silas, porque naquele momento alguns senhores, aquela menina ela trabalhava para algumas pessoas, alguns senhores se indignaram, né? Os seus patrões se indignaram, a sociedade se indignou e as autoridades também se indignaram, todos eles contra Paulo e contra Silas. E então levaram eles diante da sociedade, diante dos juízes, e os condenaram. E foram condenados a açoites, a apanhar, ficaram nus diante da sociedade, em praça pública, apanharam muito diante da sociedade, e depois de apanharem muito, eles foram levados para o presídio, para a penitenciária. E lá no presídio foi dada uma ordem que eles deveriam ser guardados com segurança máxima, no cárcere mais interior, mais profundo, com profundidade subterrânea naquela prisão, que era para presos extremamente perigosos. Então Paulo e Silas foram colocados lá, nesse lugar, sangrando, né, com o seu corpo físico, a sua saúde muito comprometida. Eu imagino que à beira da morte, porque o que eles sofreram, vai ter uma nova oportunidade que eu vou entrar em mais questões com vocês. Eles sofreram uma condenação e, na verdade, na hora de puni-los, de fazer essa punição, eles fizeram uma punição 5 vezes maior do que a punição que eles deveriam tomar. Eles apanharam 5 vezes mais do que o máximo que se podia bater. Eu vou compartilhar isso em uma outra oportunidade. Numa próxima oportunidade, vai ser bem breve, no final eu vou falar sobre isso. Então, queridos, Paulo e Silas estão diante dessa realidade. Eu quero abrir aqui um parênteses e chamar você a atenção a uma realidade. Eu quero falar um pouquinho sobre Pitom, sobre essa palavra
que foi identificada. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque nessa madrugada, de segunda para terça, de 20 para 21, o Senhor me mostrou, o Senhor me revelou essas informações. E eu tenho orado sobre isso ao longo dessa semana, juntos com os pastores. Tivemos um encontro de adoradores nesse fim de semana, compartilhei algumas coisas com eles, continuamos orando, mas eu preciso dividir, compartilhar com a igreja, porque foi a missão que o Senhor me deu. E ao chamar a minha atenção que ali não era um espírito de adivinhação só, mas era um espírito com uma intensidade maior, com uma capacidade maior. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar saber sobre Piton. Piton é uma serpente, é uma cobra. Inclusive é a maior cobra do mundo, é a espécie que mais cresce. Algumas espécies já foram encontradas com 8 metros. E outras têm histórias que dizem que foram encontradas com mais de 12 metros de comprimento. Então, para você ter ideia, não caberia aqui dentro dessa igreja o seu comprimento. Então, é a maior cobra, a maior serpente do mundo. E essa cobra, essa serpente, ela tem algumas habilidades muito específicas. Normalmente, as cobras, elas possuem veneno, que elas ou injetam ao morder a sua presa, ou agarrar a sua presa, ou então, com uma determinada distância, elas lançam um veneno na sua presa, com diversos propósitos: paralisar, queimar, cegar, confundir, vários propósitos é liberado através do veneno. E na maioria das vezes a cobra age assim, lançando ou liberando o veneno sobre a sua presa. Então o próximo passo geralmente é que essa presa venha ao óbito e ela se alimente da presa, porque é para isso que ela está caçando, para se alimentar. Mas Piton, ela tem uma capacidade peculiar, ela não tem veneno. Então, por não ter veneno, nós imaginamos que ela é menos perigosa, menos agressiva e menos nociva à nossa vida e à nossa saúde. Mas é exatamente aí que nós nos enganamos. Em função do seu comprimento, ela também tem uma determinada espessura, ela tem muitos músculos, ela tem muita força e ela tem uma estratégia que algumas outras serpentes utilizam, como a jiboia, que ela se enrola na sua presa, não lança veneno, mas ela se enrola. E a estratégia dela é apertar, 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 até que a sua presa não consiga mais respirar, os seus órgãos internos sejam esmagados, haja hemorragia interna, haja asfixia, e então a sua presa morre, e aí ela começa o processo de se alimentar daquela sua presa. Então, a estratégia que ela utiliza é tirar o fôlego, sufocar, para poder matar através do sufoco. Vai tirar o fôlego até matar. E nós sabemos que a primeira vez que Satanás é citado na Bíblia, é mostrado dentro da palavra do Senhor, é lá em Gênesis, no jardim, no Éden, junto com Adão e com Eva. E como que ele é representado, como que ele é ilustrado aqui na Bíblia, na palavra, a primeira vez que ele aparece, e principalmente aparece ao homem e à mulher, aparece como uma cobra, como uma serpente. Então podemos fazer uma associação e saber de quem estamos falando diante dessa situação, diante de um espírito aqui que dominava, que possuía a vida de uma menina, a qual Paulo e Silas se encontraram com ela diante de uma caminhada, diante de uma missão. Diante dessas informações aqui, eu quero ser bem objetivo com vocês. Diante dessas informações, Deus me deu algumas revelações nessa madrugada que eu falei com vocês. E pediu para que compartilhasse com vocês a revelação do que Ele quer ministrar sobre a sua vida, do que Ele quer te alertar. Nós falamos aqui hoje quanto ao partir do pão, que é um tempo que os nossos olhos são abertos e nós passamos a ver e enxergar o que a gente não estava vendo. E eu creio que essa noite do partir do pão vai ser assim, como a experiência que os discípulos no caminho de Emaús abriram os seus olhos e passaram a ver e enxergar algo que eles não estavam conseguindo ver, não conseguiam enxergar. Mas eu creio que através dessa mensagem, dessa palavra nessa noite também você vai conseguir ver e enxergar isso. São 4 pontos, e o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é o seguinte: Paulo e Silas estavam indo para o lugar de oração. Então aparece esse espírito de Piton, esse espírito dessa serpente, dessa cobra, e aparece primeiramente para tentar os atrapalhar, os impedir de chegarem até o lugar de oração. O que o Senhor me revelou nessa madrugada foi que me mostrou
E não só com os olhos espirituais, mas com os olhos físicos. Eu tenho visto pessoas que estão sendo sufocadas na sua vida, na sua caminhada, e sendo impedidas de estar no culto de celebração, sendo impedidas de estar nas suas células, sendo impedidas de estar nas suas reuniões, sendo impedidas de congregar, sendo impedidas de servir. E não só o servir como igreja, não só o estar em comunhão como igreja, mas eu tenho visto pessoas sendo impedidas, sendo sufocadas e sendo impedidas de estar no seu lugar de oração até particular. A Bíblia diz que nós temos um lugar de oração, temos que ter um lugar de oração, que é o nosso quarto, que nós precisamos entrar e trancar a nossa porta e ali falar com o Senhor. E eu tenho visto que o espírito de Pitom tem se enrolado em pessoas e sufocado, apertado, oprimido pessoas e impedido elas de ter o seu tempo com Deus. Pessoas que não estão orando mais, pessoas que não estão lendo a palavra mais, pessoas que não estão adorando mais, pessoas que estão ocupadas demais com a sua rotina, com o seu ativismo, mas mal se dão conta que estão sob posse, sob domínio de Pitom. E estão sendo sufocadas. Por mais que faça força tentando ir orar, mas o cansaço não deixa, o trabalho não deixa, as atividades não deixam, o aborrecimento não deixa, a fome não deixa, e tantas são as estratégias que no mundo físico estão sendo usadas, mas no mundo espiritual está tendo uma ação, e essa ação é Pitom se enrolando, apertando e oprimindo, para que você não chegue até o seu lugar de oração, te impedindo, te sufocando, para que você não consiga chegar no seu lugar de oração. Então, quando você olha para a sua célula e vê que as pessoas não estão lá, diversas desculpas vão surgir no WhatsApp, ou então na ligação, ou em outras questões. Independente da desculpa, independente da justificativa que for dada, tome consciência que Pitom está enrolando nessas pessoas, e está apertando a vida delas e sufocando elas. E se você não fizer alguma coisa, elas vão morrer esmagadas, com hemorragia, sufocadas, e você pode as perder. Primeiro no reino espiritual e depois no reino físico. Então comece a abrir os seus olhos. Mulheres, abram os seus olhos e entenda que o seu marido está sofrendo um ataque de Pitom. O seu marido que não tem orado mais, o seu marido que não tem vindo mais ao culto de celebração, que de repente não está indo mais à célula, que de repente não tem conseguido ter um tempo com Deus, intimidade com Deus. Pitom atacou o seu marido. Faça alguma coisa, se movimente, porque ele está sendo sufocado. Maridos, se as suas esposas estão passando também por essa situação, está havendo um ataque na sua vida. Pais, se você tem percebido uma mudança no comportamento dos seus filhos e essa realidade está acontecendo com ele, abra os seus olhos, porque as desculpas que estão sendo usadas no mundo físico não colam. Ele está sofrendo um ataque de Pitom, está sendo sufocado. E a estratégia, o objetivo é tirar a vida dele. Primeiro espiritual e depois a vida física também. Filhos, abram os seus olhos e vejam o que está acontecendo na vida dos seus pais. Líderes, acordem, tenham os seus olhos abertos hoje no partir do pão, porque os seus discípulos estão sendo atacados por Pitom. E o que você vai fazer diante dessa situação? Discípulos, você sabia que os seus líderes também estão sendo atacados por Pitom? Paulo e Silas foram atacados por Pitom. Às vezes achamos que só pessoa que tem pouco tempo de caminhada, só pessoa que está em pecado, só pessoa que está errada, fora da vontade de Deus, que sofrem ataque, está errado. Porque Pitom tentou atacar Paulo e Silas e provocou uma série de consequências sobre a vida de Paulo e Silas. Então, se você tem visto os seus líderes passando por alguns desafios, está na hora de se posicionar, porque eles estão sendo atacados por Pitom. Está na hora de acordarmos, abrirmos os nossos olhos e saber que essa serpente não está brincando, está em ataque, está em atividade, está trabalhando, e ela não está de brincadeira, ela não está distraída, ela tem uma estratégia, ela tem um plano. E se nós não tivermos um plano melhor do que o dela, ela vencerá. Vence o mais forte, vence o que tem o melhor plano, o que tem a melhor estratégia. A segunda questão que eu quero compartilhar com vocês. Paulo e Silas
estavam diante de um novo território. Falei para vocês que eles estavam indo para a Grécia, na segunda viagem missionária. E nesse novo território saíram da Síria, com muitos resultados, e agora na Grécia, para ganhar novas vidas, para ganhar novas famílias, novas pessoas. E nesse momento, quando começam a caminhar em um novo território, em uma nova geografia, é exatamente quando a serpente aparece e começa a os atacar. Alguns vão chamar de coincidência, mas estamos em fase de planejamento e a partir dessa semana de execução do projeto chamado Casa de Paz. E é um projeto que o Senhor nos deu uma estratégia igualzinha à viagem missionária de Paulo, que saímos do nosso conforto, do nosso comodismo e vamos encontrar novas vidas, novas famílias que precisam ser alcançadas pelo Senhor. E eu creio que nós vamos conquistar novos territórios, novas geografias, novas famílias, novas vidas através desse projeto. Mas a questão é que Pitom não fica quieto, não fica parado, não fica calado. Está se movimentando, está se posicionando, porque não está feliz, não está alegre com isso que está acontecendo. Nós temos expectativas que as nossas células multipliquem, para que os bairros da cidade de Macaé, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, da nossa geração, tenham uma célula do Senhor. Novas geografias vão ser alcançadas. Mas Pitom não fica quieto, não fica parado, diante desse trabalho, diante desse posicionamento que nós estamos fazendo. Pitom, ele surge com intensidade, e ele surge para atrapalhar. Pitom surge para embaraçar. Pitom surge para confundir e impedir aquela viagem, aquela conquista daquele novo território. Irmãos, cada vez que nós nos levantarmos para conquistar novos territórios, geográficos e espirituais, pode ter certeza que Pitom não vai ficar quieto, não vai ficar calado. Ele vai se levantar e tentar nos confundir, tentar nos paralisar, tentar embaraçar, tentar agir com as suas artimanhas contra as nossas vidas. Então fique atento, porque nós estamos em um momento que nós estamos avançando, mas nós estamos em um momento específico a qual o nosso adversário não está feliz, não está satisfeito, e graças a Deus por isso. Porque se estivesse feliz, satisfeito conosco, é sinal que estamos no time dele. Mas se ele está insatisfeito conosco, é sinal que nós estamos no time correto, que é no time vencedor, que é no time que tem como seu brasão a cruz do Calvário, mas a cruz vazia, porque ele venceu e nós vamos vencer também. A terceira questão, o pessoal reclamou com os governantes, reclamou com os juízes lá, disseram o seguinte no versículo 21, estão propagando costumes que não podemos receber e nem praticar. Houve um choque, um confronto, uma mudança de costumes, de princípios, de cultura, quando Paulo e Silas começaram a orar em nome de Jesus, começaram a pregar em nome de Jesus, começaram a disseminar o evangelho ali na Grécia. Então houve um choque com aquelas pessoas. E houve ali uma insatisfação por parte deles, porque estavam sendo chocados na sua religião, estavam sendo chocados na sua cultura, estavam sendo chocados naquilo que acreditavam. Então reclamaram diante disso. No ano de 2017, Deus nos deu uma proclamação. Deus nos deu aquilo que alguns chamam de tema, mas nós chamamos de proclamação. Esse é o ano da honra. E desde o dia 31 de dezembro de 2016 nós falamos que a honra não é um tema só. A honra não é mais um slogan, a honra não é um projeto de marketing aqui na igreja. Mas a honra é uma proclamação, é um direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E nós temos a missão na comunidade nesse ano de 2017 de resgatar uma nova cultura. Uma cultura que está em extinção aqui nessa sociedade. Mas uma cultura que ela vem do reino dos céus, que lá no reino dos céus ela é viva, ela é permanente. E o Senhor nos deu a missão de apanhar essa cultura lá nos céus e trazer de volta para a nossa sociedade. Começando desde a nossa casa, como a palavra nos ensina. Ensine aos teus filhos, honrar o pai e a mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então, meu irmão, nós temos essa missão. E muitas das vezes essa missão vai chocar, vai confrontar, vai confundir, vai trazer uma mudança de costumes, de princípios, de cultura.
E Pitom não está satisfeito, porque o que ele mais quer é estabelecer a cultura aqui da terra, nessa terra. Mas nós temos a missão de trazer a cultura do céu aqui para a terra. Assim na terra como no céu. É a nossa missão como discípulos do Senhor. E por isso precisamos chocar essa sociedade. Por isso precisamos confrontar essa sociedade com os seus princípios e valores distorcidos. Distorcido dentro das famílias, distorcido com relação a casamento, distorcido com relação à questão sexual, distorcido com relação à violência, distorcido com relação a tantas coisas que a nossa sociedade tem vivido. É por isso que quando nós abrimos a nossa boca na sociedade, no nosso trabalho, em qualquer lugar que seja, eles ficam espantados. Quando dizemos que não somos a favor do aborto, quando dizemos que não compactuamos com a ideologia de gênero, quando dizemos que não somos a favor do divórcio, eles ficam chocados, porque a cultura deles está caminhando em outra direção. Mas a nossa cultura vem dos céus, a nossa cultura vem do Senhor, a nossa cultura vem da palavra, e nós vamos continuar anunciando ela até o último dia. Até que Ele venha, nós precisamos continuar indo. Mas a questão é que isso não é fácil, não fica de graça. E diante dessa realidade, Pitom se levanta, porque ele não está feliz em ver os seus costumes, que desde o jardim ele tem conseguido disseminar. E alguém que tem se levantado agora para mudar esses costumes. E o quarto e último ponto que o Senhor quer nos revelar nessa noite. Diz aqui, logo depois que Paulo e Silas repreenderam esse espírito, diz que existiam alguns senhores que usavam da vida dessa menina. E ela dava grandes lucros aos seus senhores. Presta atenção, grandes lucros aos seus senhores. Essa menina a gente pode comparar hoje como uma vidente. Como se fosse uma pessoa que trabalhasse nesse ramo. Pessoas eram levadas lá e ela adivinhava supostamente sobre a vida, sobre o futuro, sobre o destino das pessoas. E as pessoas ficavam impressionadas com isso, pagavam um grande dinheiro, né? E é curioso que às vezes nós temos dificuldade para ofertar, para semear, para dizimar, mas pessoas têm investido hoje ainda, no ano de 2017, pessoas têm investido rios de dinheiro nesse espírito de engano. Pessoas que vão consultar búzios, tarô, que vão consultar o misticismo, que vão consultar todo o espírito de engano, todo o espírito de adivinhação. E deixa eu falar para você, não é barato. Cada uma dessas consultas mentirosas custa muito dinheiro. E nunca é uma consulta só. Sempre são várias sessões que precisam ser feitas. E pessoas estão investindo. E Paulo e Silas se levantaram contra esse sistema. E diz a história que Paulo e Silas, com a sua atitude, desfizeram a esperança do lucro de Pitom. E ele ficou revoltado. Ele ficou chateado. Porque vinha lucro para o seu bolso, através do engano, através da mentira. E desde o ano passado, o Senhor deu uma missão árdua, difícil, a olhos humanos até impossível, mas pela fé eu creio que é possível que nós chegaremos lá. Ensinar os nossos discípulos acerca da responsabilidade de investir no reino do Senhor, de semear através dos seus dízimos, de semear através das suas ofertas, de semear através das primícias, de semear através da sua renda, do seu sustento ao Senhor, e ter fidelidade dentro dessa linha de raciocínio. O Senhor nos deu essa missão desde o ano passado, mandou que a gente reforçasse os ensinos, as ministrações, o direcionamento para o nosso povo, que estava sofrendo por falta de conhecimento nessa área. E sabe o que tem acontecido? Alguns já começaram a corresponder. Alguns já começaram a acordar. E já começaram a semear com fidelidade no reino do Senhor. Estão investindo através dos seus dízimos. Então estão investindo através das ofertas. Estão investindo através das primícias. Estão investindo aquilo que Deus tem dado, tem trazido para o sustento para a casa do Senhor. E sabe o que está acontecendo? A esperança do lucro de Mamon está ameaçada. Porque pessoas que antes estavam dando lucro para Mamon, começaram a não dar mais lucro para ele. E começaram agora a investir, semear no reino do Senhor. Então sabe o que acontece diante dessa realidade? Pitom fica furioso. Porque o seu lucro está ameaçado. O seu lucro está comprometido.
Diante dessa realidade, meu irmão e minha irmã, você pode escolher continuar investindo em mamon. Você pode continuar dando lucro para a mentira, para o espírito das trevas. Ou você pode, de uma vez por todas, decidir a trazer as suas sementes para o Senhor e investir no reino do Senhor e sufocar o lucro de mamon, aquilo que muitas das vezes você nem sabe, mas de repente quando você não dizima, não oferta, não semeia, aquele dinheiro é usado para outra coisa, e quando você usa esse dinheiro para outra coisa, você está dando lucro para mamon, e ele está feliz com você. Mas quando você decide levar a coisa certa para o lugar certo, aí o lucro de mamon é comprometido, e as sementes são multiplicadas no reino e na sua vida. Esses são os 4 pontos que eu quero compartilhar com você. Quero pedir para você ficar de pé, os ministros para virem aqui na frente, por favor, rapidamente. À medida que você ficar de pé, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Diante dessa realidade, eu quero alertar a igreja para uma coisa de antemão. Nós precisamos orar. Só que a gente precisa orar mais. A gente precisa orar muito mais. Nós precisamos intensificar as nossas orações. Talvez você mesmo esteja sendo atacado por Pitom. Ou talvez alguém que você ama, muito próximo de você, esteja sendo atacado por Pitom. Por todos esses motivos que nós conversamos aqui. E talvez você não estava vendo, não estava enxergando, estava olhando com os olhos naturais e não estava vendo o que estava acontecendo na sua vida ou na vida dessas pessoas. Mas o que eu posso dizer é que nós precisamos orar, igreja. Nós precisamos orar e orar mais. E não é pouco, é muito mais. Precisamos intensificar as nossas orações. Essa revelação trouxe muito temor ao meu coração desde o dia que eu a recebi. E eu oro para que você receba essa palavra, essa revelação com o mesmo temor. E que o Senhor, que o Espírito Santo testifique isso no seu coração e mostre para você o que está acontecendo com você ou ao seu redor. A minha oração é para que as escamas dos seus olhos possam cair nessa noite. Os tampões dos seus ouvidos possam cair também nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa para você.